Bom dia, pessoal. Sou o Jonathan da equipe Acelerato. Vou apresentar as melhorias e novidades que a gente implementou nesses últimos 15 dias. Bom, a primeira é a importação de usuários e usuários finais. Então, agora meio que fechou o ciclo dentro dessa parte de importação. A gente já fazia importação de organizações, agora está fazendo de usuários. Então, isso vai liberar um pouco o tempo da nossa equipe também, porque a gente perdia um tempo precioso para a gente fazendo esse tipo de importação, e às vezes a gente travava na outra ponta também, porque o usuário não conseguia utilizar esses clientes dele para abrir os chamados. Tá? Então ele fica no menu de configurações usuários, e no botão superior aí do lado direito vai ter a importação de usuários em lote. Okay? Essa é a estrutura do arquivo. Tá? Então ele tem que seguir essas regrinhas aqui. E aí tem alguns campos que são obrigatórios, outros que tem uma opção default, caso ele não preencha. Esse daqui é um exemplo do arquivo no CSV. E aí ele tem que seguir algumas regrinhas aqui. No caso dessas colunas de papéis, usuário equipe, usuário organizações e usuário licença, ele já tem que ter previamente essas coisas cadastradas no sistema, essas opções cadastradas no sistema. Então ele tem que ter os módulos contratados já, ele tem que ter as organizações cadastradas, as equipes cadastradas e os papéis criados. Porque quando ele informar o nome do papel que ele quer atribuir ao usuário, o Acelerato vai consultar essas informações no sistema e vai atribuir para o usuário. Okay? Bom, uma segunda melhoria que a gente fez foi na padronização dos relatórios. A gente iniciou pela parte de atendimento. Então agora os relatórios estão todos concentrados em um menu chamado relatórios. Tá? Então está dividido em submenus, atendimento, CRM gerais, que engloba mais de um módulo, e projetos por último ali. Bom, na parte de padronização também a gente colocou duas opções aí de botões. Uma que é ocultar os filtros. Então, como a maioria dos nossos usuários acessam o sistema por um notebook com uma resolução de 366 por 768, ele ocupa um espaço considerável na tela. Então a gente colocou essa opção de ocultar os filtros para quando ele executar o relatório ele poder ocultar os filtros e conseguir fazer a análise ali das informações. E agora todos os relatórios eles não são abertos e executados. Tinham alguns relatórios que já abriam executados, a gente colocou a opção de busca, então ele vai ter que clicar naquele botão de busca para gerar o relatório. Tá? Uma outra parte da padronização também foi em relação aos componentes. Então a gente deu uma geral nos relatórios de atendimento e colocou os mesmos componentes em todos os relatórios. Porque não sei se vocês perceberam, mas tinham alguns componentes que eram bem diferentes. Então são esses componentes aí que estão no slide. Então seleção única, intervalo de inteiros, seleção múltipla e período de data, né, de execução. Eu coloquei uma observação aqui embaixo, que o período de data está limitado a 365 dias, esse intervalo, a priori, só para a gente fazer uma análise, para não engargalar nada, não dar pico de processamento. Continuando na parte de padronização, a gente adicionou alguns tipos de filtro também, algumas opções de filtro e alguns relatórios que a gente viu que poderia adicionar e seria viável também. Então o relatório de acompanhamento de chamados passa a ter essas novas opções de filtro. Antigamente ele só tinha filtro por equipe, e agora ele passa a ter esse tipo de ticket, organização, tipo de prioridade, categoria e o período. No relatório de chamados a mesma coisa. Esse relatório de chamados, especificamente, a gente tinha algumas ideias para a gente abrir esse range de seleção do período, porque os usuários queriam analisar outros períodos que não fossem os últimos 30 dias, que ele era setado sempre os últimos 30 dias. E aí a gente adicionou as mesmas opções de filtros e abriu a possibilidade dele selecionar o intervalo que ele deseja ali. No relatório de avaliações, a gente meio que voltou à versão como era antes, colocando o padrão novo.
A gente tinha feito uma avaliação de um outro tipo de componente, mas não deu muito certo, a gente voltou um pouco ele. Nesse relatório, o que a gente fez diferente foi retirar a opção de filtro que era de ordenação, então eu queria ordenar por data de criação, alguma coisa do tipo, e colocar uma opção de ordenação nas colunas da tabela ali embaixo. Tá? Então ele pode ordenar por qualquer campo ali. Bem, e na parte de CRM a gente fez uma pequena alteração, uma pequena melhoria, que é para buscar o status do pipeline de vendas no relatório de tags. Que tinha um cliente nosso que, quando ele executava o relatório de tags, precisava abrir os tickets relacionados àquela tag. Muitos deles eram oportunidades. Então, como oportunidades e ticket, e oportunidade, chamada e demanda tem tipos diferentes, demanda e chamada a gente trata com workflow, e oportunidade a gente trabalha com pipeline de vendas. O pipeline não estava sendo listado ali na opção de status. E a gente só adicionou essa opção ali para ele visualizar em que status estão os tickets. Ok? E é isso. Obrigado.